Olá, seja bem-vindo ao Luz na TV, um programa da Igreja Presbiteriana Luz. Vamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus? O tema de hoje será Quer ser curado? E o texto, João 5. Assista agora a ministração com o pastor DJ. Nós vamos ler o capítulo 5 de João. A partir do primeiro versículo até o versículo de número 14. João, capítulo 5. Do primeiro versículo até o versículo 14. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Versículo 6. Quando viu deitado e soube que ele vivia, ou que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, e enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu um sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O Evangelho de João é rechaçado de tantas mensagens desafiantes para o nosso coração. É um evangelho que trata de amor, é um evangelho que tem uma mensagem tão profunda para a nossa vida. É um evangelho que nos faz pensar no cuidado imediato de Deus todos os dias para a nossa vida. Nós não estamos cansando de falar nesses dias exatamente aquilo que Deus tem feito em nós, como Ele tem agido no meio de nós. Não é à toa que nós estamos cantando canções que exaltam o Deus sobrenatural, que fala do amor dele para conosco. Não é à toa que nós temos feito a igreja relembrar todos os dias o que aconteceram nesses últimos 2 meses praticamente, como a boa mão do Senhor esteve sobre nós, como de forma tão imediata Deus tem cuidado de nós. E nós vamos gritar para que todos saibam que nesse lugar onde nós nos reunimos todas as semanas, que nesse lugar que nós temos dito ser a casa do Senhor, que nesse lugar onde se reúne a igreja, o corpo de Cristo, o Senhor tem operado milagres e maravilhas todos os dias, nas nossas casas, nas nossas candeias, nas reuniões que temos semanalmente falando, né? Nós temos visto a mão de Deus poderosa, estendida sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos irmãos. Nós não podemos deixar de anunciar a boa verdade do Evangelho, que nos ensina, irmãos, exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Deus é real, Ele é Senhor de ontem, de hoje, Ele vai ser para sempre. É assim que o Senhor tem se manifestado
nas nossas vidas. O milagre que nós temos visto e que nós temos pedido ao Senhor é o milagre da conversão, é o milagre da mudança de vida, é o milagre da transformação, é o milagre que nos faça enxergar com os olhos, de fato, com os olhos espirituais, muito mais do que com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, o que o Senhor tem feito no meio de nós. Milagres que às vezes ultrapassam a esfera do físico e entra na esfera do espiritual. Milagres que nós sentimos e temos consciência plena de que não podia ser outro, não podia ser outra mão, não podia ser outro cuidado, senão de Deus em controlar a situação e nos fazer perceber, perseverar, descobrir como Ele se revela a nós e como Ele estende as suas boas mãos para conosco. Então, todas as vezes que eu leio esse texto, e agora durante o Mochila no Sertão, nós estávamos numa cruzada, que é uma cruzada famosa, que passa sempre pelo sertão, que tenta alcançar milhares e milhares de pessoas a Cristo, e dessa vez nós até participamos em alguns cultos com aqueles irmãos que levam o Evangelho, que pregam uma mensagem de cura, onde pessoas durante o culto são visitadas, são curadas. Algumas delas saem de lá com um testemunho dizendo: o Senhor me visitou, Deus me curou, Deus transformou a minha vida. E isso, irmãos, é tão forte, porque assim, nós até cremos em Deus. É possível que você que está sentado aqui tenha uma fé muito forte, uma fé que transpõe, quem sabe, situações e mais situações. É possível que você creia até o último minuto naquilo que Deus pode fazer. É possível que você tenha coragem de estender as mãos e orar para que o morto se levante em meio a um culto fúnebre. É possível que você vá ao hospital e você estenda as mãos sobre uma pessoa em estado terminal e você diga para aquela pessoa: eu oro por você para que você saia desse estado. É possível que a sua fé seja tão grande, tão valorosa, que você tenha coragem de orar para que Deus opere milagres. Mas também é possível que você há muito tempo tenha perdido a sua fé. Deus não pode restaurar a vida de um moço que aos 20 e poucos anos de idade, ao fazer uma cirurgia, ficou acamado, como é a história do Diogo. Talvez você não creia nisso. Talvez você não creia que o Senhor pode mudar aquela história daquele nódulo que está instalado lá no seio daquela mulher, que está instalado lá no ventre de alguém, no ombro, no pescoço. Talvez você não creia que o Senhor pode operar esse milagre. Mas eu queria dizer para você, irmãos, que se essa é a sua fé, ela não é a minha. A minha fé, ela transpõe tudo isso. Eu creio no milagre do Deus Todo-Poderoso. Eu creio que esses milagres são contemporâneos. Eu acredito que o Senhor pode visitar e pode transformar uma situação inoperante, uma situação difícil, complicada, e trazer a cura e o milagre para o nosso meio. Nesses dias, quantas vezes troquei informações com os médicos que frequentam a nossa igreja sobre o estado da Samira. Quantos testemunhos eu ouvi desses médicos dizendo: milagre. Não tem outra história senão milagre. E parece que você ouvir de uma pessoa comum dizer milagre é normal, mas quando você ouve um médico que conhece cada detalhe dizer, só um milagre, parece que soa diferente nos nossos ouvidos. E como eu ouvi nesses dias essas mesmas pessoas dizerem: Deus operou um milagre. Eu creio no milagre, irmãos. Eu creio que no meio do sofrimento tem gente esperando por uma cura, como nesse texto que nós lemos.
no tanque de Betesda, que significa no hebraico casa de misericórdia. Como naqueles dias o anjo descia e movia as águas, e o primeiro que saltava naquele tanque era curado. É assim que o texto bíblico nos ensina. Eu creio que o Senhor se movia naquele lugar. Todos estavam ali na esperança de dar um mergulho da cura. É interessante que você lê o texto e você percebe, e todas as vezes que eu leio, eu imagino que correria era aquela, porque a Bíblia diz que muitas pessoas estavam em volta daquele lugar, eram pessoas deformadas, amassadas emocionalmente, com o coração sangrando, pessoas cheias de feridas abertas, mas elas estavam ali aguardando a água se mover, o mover do Deus sobrenatural, o mover do Deus que pode operar, o mover do Deus que pode fazer as coisas acontecerem. E a Bíblia diz que quando aquelas águas se moviam, o primeiro que entrava naquele tanque era curado das suas enfermidades. Eu não canso de ler esse texto e de perceber que situação era aquela, como as pessoas ficavam em torno daquele movimento, o que acontecia na vida daqueles que ali estavam. No meio de tantos gemidos, ecoa-se então uma retumbante pergunta. Jesus olha para um homem que está ali há 38 anos enfermo. São relatos do texto bíblico do livro de João. 38 anos, irmãos. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer ser curado? Essa mesma pergunta, ela é feita a você nessa noite. Você quer ser curado? Curado? E talvez você fale assim: mas pastor, eu não tenho nenhuma enfermidade física. Mas quantos de nós precisamos ser curados emocionalmente? Irmãos, durante 17 dias entrando em tantas escolas como nós entramos no sertão, eu nunca vi tanta gente ferida emocionalmente. Não foram uma ou duas vezes que nós tivemos que acudir adolescentes de 12, 13 anos, mulheres arrasadas, emocionalmente feridas, violentadas, crianças abusadas, que não conseguiam segurar as lágrimas, porque estavam feridas emocionalmente. Gente que precisava de uma cura imediata, de um Deus que precisava mover as águas naquele lugar, para visitar aquelas pessoas. E se eu perguntasse naquele lugar: você deseja ser curado? Como algumas vezes eu perguntei, muitos deles levantavam as suas mãos dizendo: eu preciso dessa cura. É o tempo da cura, é o tempo de sermos restaurados, é o tempo de encontrarmos a solução para as nossas vidas, é o tempo de encontrarmos alternativa para as nossas tantas perguntas, porque talvez você tenha muitas. Talvez você tenha se perguntado: por que isso? Por que aquilo? Por que nada acontece? Por que tanta gente é curada à minha volta e eu não sou tocado? Por que tantas dificuldades? Por que tantos problemas? Por que tantas lutas? Por que emocionalmente tantas lágrimas têm abatido os nossos corações? Interessante que o texto que nós lemos é a imediata resposta para aquele homem, porque Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E talvez seja a pergunta para você aqui nessa noite, de dizer: você quer ser curado? Você quer ser tocado? Alguém da sua família precisa receber essa cura. Eu me lembro que um dia à noite nós estávamos na cruzada, e assim que eu fui chegando na cruzada, umas 7h pouco da noite, eu recebi um áudio, um grupo que nós estávamos falando sobre o caso da Samira. E naquela noite nós nos reunimos ali, um grupinho, para orar, porque o caso tinha complicado muito mesmo. E a resposta médica era assim: Deus, somente Deus pode fazer alguma coisa na vida da Samira hoje. E nós oramos ali, e eu me lembro de estender as minhas mãos e de dizer: Senhor, junto com os meus irmãos, visita a UTI daquele lugar. Visita a UTI daquele lugar. E ontem, quando eu fui visitá-la, eu disse isso pela manhã, e eu cheguei pertinho dela, nós conversamos um pouquinho,
e com muita dificuldade ainda de falar. Há poucos dias ela estava entubada, e foi extubada há tão poucos dias, e falando ainda devagarinho. E aí eu disse para ela: ó, o Senhor tem que cuidar de você. Nós estamos orando, a igreja está em oração. Alguns da Igreja Luz não te conhecem, mas nós temos orado pela sua vida. E eu estou te visitando aqui agora, e agora estou indo visitar o Lucas. E quando eu disse isso, ela regalou o olho. O Lucas? Como ele está? Como ele está? E eu disse: ele já está em casa. O Senhor já o visitou. E a lágrima escorreu nos olhos dela. Eu disse: é o mesmo que vai te tirar daqui. É o mesmo que tem cuidado de você. É o mesmo que está estendendo as mãos sobre a sua casa. O Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus da oportunidade, o Deus da transformação quer ser curado. Interessante que nós olhamos para esse texto e eu tiro aqui algumas lições. Se o texto, pedir à mídia para deixar o texto na tela, porque nós vamos lendo à medida do que for possível. Primeiro, no versículo 5, versículo 6, o 6 especificamente, ele diz que ele enxergou aquele homem ali e se importou com ele. Se importou com ele. Jesus olha para ele. A cura, ela pode te alcançar, porque o médico dos médicos está aqui, irmãos. A cura para os seus problemas, a cura para as suas dores, a cura para as suas perguntas, a cura para os seus questionamentos, a cura para as suas dúvidas, pode te alcançar, porque o médico dos médicos está aqui, o Senhor dos senhores. Ele enxergou, o versículo 6, coloca na tela para mim, por favor, o versículo 6. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Ele enxergou ele naquele lugar. Aquele homem estava ali há tanto tempo, machucado há tanto tempo. Jesus distinguiu esse enfermo no meio da multidão. Aquele homem era a maquete da desesperança, irmãos. Aquele homem já não tinha mais sonhos para sonhar. Deus visitou aquele lugar. Sonhos sonhados, causa talvez perdida, mas Jesus viu aquela mulher naquele lugar. Jesus viu aquele homem, 38 anos, naquele lugar. Jesus olhou para a mulher samaritana, que estava vivendo há tanto tempo doente. Jesus olhou para Zaqueu e disse para ele: desce da árvore. Jesus visitou a casa de Jairo, a sua filhinha estava morta. Jesus foi à casa de Pedro, a sua sogra estava febril, e o Senhor Jesus colocou a mão naquele lugar e visitou aquela mulher. Ele pode operar um milagre. Jesus curou de todos os sofrimentos, mesmo que a morte tenha chegado para a casa do nosso irmão Adolfo. Interessante isso, né? Porque ele não tem mais dores, ele não tem mais sofrimento. Cura, mesmo em tempo de morte, mesmo em tempo de dor. Jesus está vendo a sua vida, Ele vê a sua alma, Ele sonda o seu coração, Ele sabe da sua doença. Nós olhamos para Ele e Ele nos enxerga. Caim tentou fugir de Deus, Acã tentou encobrir o seu roubo, Davi tentou esconder o seu adultério, mas o Senhor estava vendo, porque Ele nos vê, Ele vê onde estamos, Ele vê a nossa condição, Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê as nossas dores, Ele conhece o segredo dos nossos corações, Ele conhece o segredo do seu coração, Ele sabe o que a sua alma mais tem ansiado nesses dias. Nesse texto que nós lemos, o homem está há 38 anos sofrendo, causa gigantesca de um sofrimento que não terminava nunca, mas Jesus
conhece a sua dor, sabe da sua angústia, sabe do seu vazio, sabe da sua crise. Ele tem nas mãos o diagnóstico da vida. Ele conhece e ele se compadece totalmente daquele homem. O versículo 4, o versículo 6 diz que aquele homem, ele se importou com aquele homem. A doença desse homem era uma causa perdida, mas é nessa hora, na causa perdida, que o Senhor vai de encontro naquele lugar. Há poucos dias orávamos pela Débora, missionária da África, e o Senhor visitou a casa dela. Jesus toma uma iniciativa, olha, vê, se importa. Ninguém se importava. O homem diz: olha, Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é movida, então nada acontece comigo. E eu imagino que os dias foram passando, os anos foram passando, as coisas foram acontecendo. A solidão era a marca da vida daquele homem. Ele tinha chegado no fim da linha, no fundo do poço. Ele se viu talvez desamparado, mas Jesus estendeu as suas mãos. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, cego, perdido, mas ele me viu, ele me alcançou. Eu estava desamparado, eu estava desencorajado, eu estava manco, aleijado, deformado em meus sentimentos. Era assim que aquele homem estava, se sentindo fraco, precisando de um milagre. Talvez as suas perguntas dessa noite são: o que vai acontecer comigo nessa semana? A segunda-feira está amarga, difícil. Conversei com a nossa irmã Hélida esse final de semana. O pai, muito pesado, com mais de 150 quilos, enfrentando uma diabetes muito forte. A Hélida, a esposa do Cláudio, seminarista da nossa igreja, e ele acabou de fazer uma cirurgia muito pesada, e o peso não ajuda, a diabetes não ajuda, os ferimentos são grandes, teve que fazer uma raspagem muito gigante. E eu perguntando para ela, falei assim: pastor, é muito difícil, porque sangra muito, e às vezes, pastor, o cheiro é insuportável. Quantas lutas naquela casa. E eu disse assim para Hélida: o Senhor sabe todas as coisas. Ele pode transformar a dor, o choro, o pranto em alegria. Deus pode fazer, irmãos. Eu preciso crer nisso. Eu preciso testemunhar para você que à medida que nós o vemos, à medida que nós o enxergamos, à medida que nós cantamos a sobrenaturalidade desse Deus, Ele age. O Deus que age no natural, o Deus que age no sobrenatural, o Deus que envia os seus anjos, o Deus que opera o tempo inteiro em lugares inóspitos, em lugares inóspitos, mas o Deus que opera o milagre. Então, esse Deus é o Deus que pode operar o milagre, porque Ele é o médico dos médicos, e Ele está aqui. Em segundo lugar, Ele é o médico dos médicos, que diagnostica as suas doenças hoje. Versículo de número 7, ele reconhece a vida daquele homem. Versículo 7, põe na tela para mim, por favor. Disse ao paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Versículo 8, ele diz: então Jesus lhe disse: levanta, pega a sua maca e ande. Quem tem autoridade sobre a doença? Quem tem autoridade sobre as situações inóspitas? Quem reconhece as nossas dores? Quem olha para nós? Quem nos vê? Para que nós sejamos curados, você precisa entender qual é o seu problema. Aliás, foi exatamente isso que Jesus fez com esse homem. Fez ele olhar para dentro de si mesmo, fez ele enxergar quais eram as suas limitações, fez ele olhar para as áreas da sua vida, fez ele identificar exatamente do que ele precisava, porque certamente esse homem jogado ali há tanto tempo não tomava atitude nenhuma. Alguns de nós
estamos inertes, paralisados. Não conseguimos falar para Deus os nossos problemas, não conseguimos exaltá-lo, não conseguimos adorá-lo. Em meio às dores, aos sofrimentos, ficamos inertes, parados. Reclamamos de tudo, ó vida, ó céus, ó azar. É assim as expressões às vezes do nosso coração. Murmuramos. Quantas vezes murmuramos? Nos encontramos fracos. Não entendemos o Deus a que servimos. Tantas feridas emocionais que nos paralisam. Não temos a família perfeita. As nossas feridas aparecem todas as horas, seja na área familiar, nos relacionamentos, nas perdas significativas. E por causa disso, nós nos sentimos paralisados. Talvez fosse a ferida de alguns dos muitos personagens que Jesus encontrou no caminho. Feridas emocionais que não foram curadas de forma apropriada, que se transformam em feridas físicas. Irmãos, é assustador quando nós viajamos ao sertão e descobrimos quantas pessoas estão em estado total de depressão, jogadas. Uma senhora, num dos bairros que nós visitamos, há pelo menos 5 anos, não saía de dentro do quarto. Uma jovem, aparentemente já com problemas mentais, e alguns da nossa equipe entraram na casa da mulher e a levantaram da cama e colocaram uma roupa nela e vieram trazendo-a pelo caminho, irmãos, e andando com aquela mulher, e ela se movimentando as suas pernas, e indo em direção. Sentaram num banco, arrumaram o seu cabelo, cuidaram das suas unhas, colocaram uma roupa nova nela, uma blusa nova, deu um novo ar para a vida daquela mulher. Pode ser que ela tenha voltado para o seu estado do quarto, mas deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos começar a entender que o Deus que opera milagre pode tirar o pus emocional que nós temos, pode curar as feridas que estão dentro de nós, tirar as farpas, tirar o medo, tirar exatamente a volta, o medo de voltar ou de fracassar, o medo de não dar conta, o medo de não conseguir, o medo de não conseguir falar, o medo de não conseguir dar certo. Quantos de nós estamos assim? Não vai dar certo, a segunda-feira vai ser ruim, não vai aparecer esse trabalho. Uma pesquisa que eu vi esse final de semana, algumas feridas que são lançadas sobre nós, dizendo: você não vai dar conta, você não tem jeito, isso não é para você, você não aprende essa língua, você não pode aprender tocar esse violão, você não pode. As pessoas vão lançando sobre você algumas coisas, dizendo para você assim: você não é capaz. E as pessoas vão alimentando esse negócio e dizendo: eu não sou capaz mesmo. E você encarna esse negócio, essa miséria, essa desgraça na sua vida, e não consegue, e não dá um passo, e não toma atitude, porque você foi ouvindo esse negócio o tempo inteiro. Aquele enfermo precisava saber lidar com os dramas da sua consciência, precisava descobrir sobre o seu pecado. Versículo 14, coloca o versículo 14 na tela, por favor, porque esse homem precisava entender isso. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Sabe, irmãos, ele precisava identificar o que o colocava naquela circunstância. Muitos de nós estamos com os joelhos trôpegos, desfinhando cada dia mais, porque não reconhecemos as nossas fragilidades, não reconhecemos que precisamos de Deus, não reconhecemos que somos pecadores, não reconhecemos que Ele pode curar as nossas feridas, mágoas, rejeição, abuso sexual, ingratidão, falta de perdão. Soltar o passado sará as perdas importantes, seja o luto, seja o divórcio, seja a culpa. Quantos de nós estamos se sentindo culpados porque em algum momento vacilamos com o nosso cônjuge,
com meu marido, com a minha esposa, com meu filho. Você carrega essa culpa há tanto tempo, com seu pai, com a sua mãe, uma palavra maldita. Quantas palavras já foram lançadas sobre muitos de nós, e nós não conseguimos desgarrar dessas palavras, carregamos essas algemas prendidas em nós. Aquele enfermo precisava saber lidar com os dramas da consciência, do pecado que o aprisionava, e os passos necessários para a cura, irmãos. Admita que você está ferido, admita, identifique a sua ferida, perdoe as pessoas envolvidas, entregue agora a sua causa para Jesus, remova as farpas do coração. E talvez você que está assistindo o culto pela internet, talvez você que vai ouvir essa mensagem daqui mais alguns dias, deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você esteja preso nas consciências do passado, angustiado, enfermo, ferido, machucado. Você precisa se libertar. A palavra de Jesus para aquele homem é: levanta, toma o seu leito, saia dessa situação de miséria e anda, toma atitude, ouça a voz do mestre. E aí você pode dizer: nós muitas vezes não conseguimos remover as farpas do nosso coração, porque nós começamos a inventar desculpas. Eu não tenho ninguém, sou abandonado, sou ingratidão, talvez pela família, mágoa. Talvez alguns de nós temos medo de remexer o passado, de olhar para dentro de nós. Irmãos, o que passou, passou. O Salmo 126 nos dá a ideia de nós agradecermos a Deus pelas coisas do passado, de olharmos para o futuro, de estarmos colocando as nossas vidas nas mãos dEle, e de dizermos para Ele com esperança: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo seus feixes. Bênção para a nossa casa, para a sua casa, para a minha casa, para as nossas famílias. Claro, queridos irmãos, que algumas vezes vai ser mais difícil, cenas de violência, de abandono, dores e mais dores que passamos e sofremos, algumas vezes vai ser complicado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o perdão de Deus pode libertar, nos libertar, pode liberar cura para cada um de nós. Alguns de nós ainda não fomos curados, porque nós não aprendemos a perdoar. Perdoar o nosso passado, perdoar as nossas falhas, os nossos erros, olhar para o Senhor e dizer: Deus, eu recebo a história que o Senhor tem para a minha vida, e creio que o Senhor está no controle de tudo. Alguns de nós continuamos guardando essas mágoas há tanto tempo. Por último, a oportunidade de Deus para a sua vida te faz encontrar aquilo que Ele tem para você, porque Ele te notou. A oportunidade que vem daquele que te encontrou antes que você de fato notasse. Ele te viu primeiro, Ele te viu antes de você vir para esse culto. Ele te trouxe aqui para dizer para você e para te perguntar, talvez a mais perfeita e maravilhosa pergunta. Ele olha para você e diz: queres ser curado? Queres ser curado? Não importa quanto tempo você está sofrendo. A mulher hemorrágica sofreu 12 anos, a mulher encurvada sofreu 18 anos, esse homem estava há 38 anos. Jesus viu esse homem cego de nascença ali, e Ele curou a todos. O Lucas ficou 47 dias na UTI. Ele tem contrariado todas as perspectivas médicas. Alguns diagnósticos são inclusive que talvez ele nem andasse mais. Hã? Entenderam? Andou hoje. Vocês ouviram isso? Há um diagnóstico de uma lesão cerebral que talvez o Lucas não andasse mais para a medicina. Ele andou hoje. Eu preciso que você entenda,
Não importa a causa do seu problema, Jesus é maior do que o seu problema. A sua doença pode ser incurável para os homens, mas ela não é para Jesus. Ele é poderoso para curar você nessa noite. Irmãos, eu enfrentei nesses últimos dias, no sertão, algumas situações como essa. Na última visita que nós fizemos ao bairro Bom Jardim, um homem ficou endemoniado. Era um moleque, 20 e poucos anos. Nós devíamos ter em volta dele, quando eu olhei para o lamaçal de frente ao paiol, pelo menos uns 10 homens em torno daquele rapaz, e ele jogava todo mundo para cima como se estivesse jogando palhas ao vento. Foi preciso que alguém usasse a autoridade em nome de Jesus e dissesse para aquele demônio ser expelido da vida daquele moleque. O rapaz é conhecido no bairro como lobisomem. E por aí você talvez consiga diagnosticar. Mas eu creio que a libertação daquele rapaz naquela tarde foi completa. O poder de Deus pode fazer isso. A ação de Deus é poderosa. O milagre de Jesus é imediato na vida daquele homem, 38 anos, público, completo. Quando ele opera, a sua cura não é parcial. Jesus não oferece meias soluções, ele não oferece paliativos. E talvez você possa estar me perguntando, mas e quando alguém não é curado? E quando alguém morre? E quando alguém sofre e vai até as últimas consequências? Queridos, até em meio às dores, o Deus Todo-Poderoso tem o controle de todas as situações. Eu repito, acredito que Adolfo foi curado no momento que foi para os braços do Pai. Você pode falar assim, mas pastor, você está dizendo que ele foi curado em meio à morte? Até em meio à morte a cura. Até em meio à despedida, a cura. O Deus do controle da situação pode salvar, pode curar, pode fazer uma pessoa completa, feliz, saudável, física, emocionalmente, espiritualmente. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite fazendo a mesma pergunta para você. Você quer ser curado? Em que o Senhor precisa te curar? Quais mágoas do seu coração Ele precisa tirar? Quais dores e sofrimentos a sua alma se angustia todos os dias? Qual é a sua falta de confiança? Em que você tem se apegado? O Deus sobrenatural, o Filho de Deus, conhece você, ama você, está interessado na sua vida, pode te curar hoje, imediatamente, completamente. Pode trazer esperança para sua casa, para aqueles que estão feridos. Mas talvez Ele pode dizer para você: aguarde, espere um pouco mais. Eu estou no controle da situação. Eu estou no controle da situação. Eu quero orar por você. Quero agradecer a você pela sua companhia no dia de hoje. Esperamos que a palavra de Deus tenha abençoado a sua vida. Também queremos deixar um convite para que você nos faça uma visita. A Igreja Presbiteriana Luz fica na Avenida C2, número 280, setor Jardim América, em Goiânia. Os nossos horários de culto são às 9 horas da manhã o culto matutino, no dia de domingo. Às 10h15 da manhã nós temos a Escola Bíblica para a Vida e às 19 horas nós temos o culto noturno. Você será muito bem-vindo. Também quero lembrá-los que as nossas atividades retornaram depois de um breve período de férias, quanto às candeias, que são os nossos pequenos grupos nos lares, os grupos de discipulado, o Encontro para uma Nova Vida, tudo retornando agora junto com o nosso pastor, dia 4 de agosto, no culto noturno. Com isso, eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Senhor Deus, abençoe a cada uma das pessoas que estiver escutando esta oração, que tenha visto essa mensagem.
Nós oramos para que a palavra de Deus tenha gerado arrependimento em seus corações, transformação, mudança de vida, consolo e conforto em quem tiver que gerar. Pai, a sua palavra é a sua santa igreja e é a sua própria glória. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém.